Bom dia, hoje é 3 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvi no Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia! Ouvintes e ouvintes, voltei, estou de volta. Estão sentindo o som do meu bronzeado? Eu estava na Bahia. E já deixo aqui meus agradecimentos a Isabela Fleischmann, minha queridíssima colega e amiga, que me substituiu na minha ausência. A Isabela é incrível, como vocês bem sabem. Obrigada a vocês, também ouvintes, por terem dado todo o apoio aí a ela, que tem uma bagagem cultural, pop, memes, memética, que eu, infelizmente, ainda não alcancei nessa minha vida. Será talvez somente na próxima, então não esperem nada de mim. Inclusive, também não esperem que eu apresente esse podcast aqui de uma maneira como uma apresentadora de podcast deveria, porque eu esqueci como se trabalha. Porque eu fiquei muito tempo de férias. E aí eu mal e mal sabia o login, quem dirá como se apresenta o podcast. Por exemplo, agora eu tenho que falar das notícias, mas eu também tenho que te lembrar, você que chegou hoje, que não tá entendendo nada, que às vezes sempre tem um perdido ali que acha a gente nas internet, chega e fica, o que é isso? Falaram que prometeram notícias, deram malucas. Mas vai chegar, notícia chega agora. Veja você que gosta de carros, como engenheiros do Brasil se tornaram chave para a Stellantis se manter competitiva. É isso mesmo, engenheiros do Brasil. Você que é engenheiro, parabéns. Você está ajudando uma das maiores empresas automotivas do mundo a se manter competitiva. A gente também vai fazer uma dobradinha sul-americana, porque eu estou querendo me atualizar sobre a América do Sul. Afinal de contas, estava atualizada somente em bebidas com frutas que eu não consumo no meu dia a dia, como mangaba e acarajé. E aí agora a gente vai se atualizar sobre como a Argentina reduziu a sua taxa de juros pela terceira vez em 3 semanas e também como o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aumentou o salário mínimo do país em 30% antes das eleições em julho. E aí, por fim, a gente vai fazer aqui uma dobradinha para falar sobre 2 remédios que estão sendo comumente utilizados para o emagrecimento, incluindo o Ozempic. A gente vai falar 2 notícias aí relacionadas a eles e como o Ozempic, por exemplo, se tornou uma peça-chave para a farmacêutica dinamarquesa, a Novo Nordisk, que, por sua vez, tem aí um pedação agora da economia dinamarquesa. Vejam você como esse remédio está fazendo com que a economia da Dinamarca seja afetada pelas vendas. Ai, ai, ai. Não é que eu lembro como apresentar podcast. Na verdade, isso aqui é a terceira introdução que eu tô gravando, porque eu tava tão sem graça que eu tive que fazer 3 vezes, que eu falei, não, nem eu me escutaria. Se você gosta de notícias, é só se inscrever onde? No podcast, aqui no podcast, se inscreve aqui, ativa as notificações. Também siga a gente em todas as redes sociais, no TikTok, no Instagram, por aí que depois a gente vai. E a gente também tem outro podcast, tem 2, né? Tem os Sucessores, que é o da Isabela Fleischmann, e o Como Falar Faria Limês, que você pode colocar aí durante o seu final de semana, se você estiver com saudade da gente, ou se você não estiver fazendo nada, ou se você estiver fazendo faxina na casa. Aí você pode se aculturar junto de nós. No mais, acho que eram esses os recados. Eu acho que eu já esqueci de metade das coisas que eu tinha que fazer. Vamos às notícias. Eu tô com uma séria dificuldade de gravar esse podcast. Eu vou ser sincera. É a 40ª, 50ª vez que eu tô gravando esse início, porque eu só quero ficar falando do céu, dos pássaros e filosofando sobre a vida. Toda vez que eu começo a ler a notícia, eu me perco. Aí eu falo, peraí, deixa eu voltar aqui. Não tem mais areia no meu... Não, se bem que ainda tem um pouco de areia no meu dedo. Porque eu fiquei com o pé tanto na areia que acho que vai levar uns 3 dias. Se sacudir, ligar o chuveiro, parece que eu tô na praia. Mas vamos falar da notícia? Porque a Stellantis, assim como eu estou tentando mudar... Olha o gancho idiota que eu vou fazer agora. Assim como eu estou tentando mudar a minha estratégia de abordagem do podcast, a Stellantis mudou a sua estratégia de recrutamento e passou a contratar a maioria dos seus engenheiros em países como o Brasil, a Índia e o Marrocos, à medida que as grandes montadoras de automóveis lidam com uma competição por custos mais baixos e uma demanda em desaceleração. A fabricante, que, caso você não saiba, é dona da Fiat, da Chrysler, da Jeep, da Peugeot e da Citroën, tem contratado engenheiros em países onde o custo por funcionário equivale a cerca de 50 mil euros, ou cerca de 270 mil reais ou menos por um ano, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram a Bloomberg News. O custo da mão de obra em centros como Paris e Detroit pode ser até 5 vezes esse valor.
As montadoras ocidentais estão sentindo a pressão da desaceleração da demanda por veículos elétricos, enquanto lutam para fabricar carros mais acessíveis. Fabricantes como a Tesla e a Volkswagen estão reduzindo empregos e transferindo parte da produção para locais mais baratos. Enquanto a pressão é maior entre as marcas do mercado em massa, as montadoras de automóveis premium, como a BMW, também estão contratando na Índia e em outros lugares para aproveitar os talentos locais. A boa notícia para você que é engenheiro é que você pode ter um emprego aí numa grande empresa como a Stellantis. A má notícia para você é que estão falando aí na sua cara que você custa mais barato do que um funcionário nos países desenvolvidos. A Stellantis é atualmente uma das mais agressivas e agora pretende ter cerca de 2/3 dos engenheiros da empresa em países de baixo custo a longo prazo, disseram as pessoas que falaram sobre condição de anonimato. O impulsionador por trás dos cortes de custos da Stellantis são veículos como o Citroën i-C3, o modelo elétrico que custa aí 23.300 euros, mais ou menos, que deve começar a entregar no segundo trimestre. Após a apresentação nesta semana das receitas do primeiro trimestre, as ações da montadora recuaram 10%, a maior queda em 4 anos, depois que a diretora financeira Natalie Knight disse que os retornos na Europa estão sofrendo com a demanda em declínio. Aí vou jogar uns números aqui para tu ficar triste. A remuneração anual de engenheiros nos Estados Unidos ou na França costuma ficar entre 150 e 200 mil dólares, incluindo benefícios, segundo várias pessoas que falaram Bloomberg News. Engenheiros em países como México, Brasil ou Índia podem custar de 20% a 30% desse valor. Além de tentar economizar dinheiro, a Stellantis busca adquirir experiência em áreas como software, inteligência artificial e química de células de bateria, segundo o porta-voz. A indústria é um campo de jogo global, em profunda transformação, com novos players chineses surgindo. Na sede nos Estados Unidos, em Albert Hills, no estado do Michigan, a Stellantis cortou cerca de 400 empregos de engenharia assalariados no mês passado, incluindo pessoas que trabalhavam em calibração de veículos, eletrônica e controles. E, enquanto isso, a empresa busca contratar engenheiros eletrônicos para trabalhar no México. A Stellantis também quer contratar cerca de 500 engenheiros para se somarem aos quase 4.000 que já tem aqui no Brasil. Os engenheiros, muitos dos quais estão baseados em Betim, no estado de Minas Gerais, se concentram em projetos globais. O tempo que eu fiquei fora foi o tempo suficiente para a Argentina reduzir a sua taxa de juros 3 vezes. Nesta quinta-feira, as autoridades reduziram a taxa de referência de 60% para 50% ao ano, a terceira vez em 3 semanas, de acordo com um comunicado divulgado nesta quinta-feira. Segundo esse comunicado, citou uma significativa redução nas pressões inflacionárias nos últimos meses. O Banco Central da Argentina cortou a taxa de juros 5 vezes desde que o presidente Javier Milei assumiu o poder em dezembro, quando ela estava em 133%. A inflação diminuiu desde então de uma taxa mensal de 26% em dezembro para 11% em março. O Milei disse que no fim de semana que a leitura de abril poderia estar em um dígito, um sinal de que os esforços do governo para conter o crescimento desenfreado dos preços estão funcionando. Em uma entrevista a uma rádio na quarta, o presidente diz que espera suspender os complexos controles cambiais da Argentina ainda este ano. Um passo integral nesse processo é limpar o balanço do Banco Central, reduzindo essas taxas de juros, segundo Milei, acrescentando que imaginava ainda outro corte de juros. Desde que assumiu o cargo, ele eliminou os controles de preços, desvalorizou a moeda em mais de 50% e registrou o primeiro superávit trimestral da Argentina desde 2008. Para conseguir isso, Milei congelou quase todas as obras públicas e transferências para governos locais e manteve os gastos com pensões ou aposentadorias e salários públicos bem abaixo da inflação. A Câmara dos Deputados aprovou o amplo projeto de reforma econômica de Milei na terça, que vai enfrentar uma votação no Senado nas próximas semanas. A equipe econômica do presidente prevê uma desaceleração muito mais rápida da inflação mensal este ano do que os analistas antecipam, prevendo que os aumentos de preços ao consumidor vão cair para 3,8% até setembro, de acordo com uma apresentação vista pela Bloomberg News. E agora, fazendo uma dobradinha de América do Sul, a gente vai para a Venezuela, que vai aumentar a renda mínima mensal dos trabalhadores em 30%, enquanto o presidente Nicolás Maduro busca fortalecer o seu apoio antes das eleições presidenciais de julho. Ele anunciou que os trabalhadores vão receber um salário mensal equivalente a $130, um aumento em relação aos $100 anteriores, durante um discurso em comemoração ao Dia do Trabalho na quarta-feira.
Na Venezuela, os custos mensais de alimentos são cerca de $550 para uma família de 4 pessoas. Segundo Maduro, em frente ao Palácio Presidencial, onde convocou marchas em apoio ao seu governo, abre aspas, esse aumento vai ter um impacto na capacidade econômica dos trabalhadores. Pouco a pouco, vamos recuperar a renda deles. Fecha aspas. As marchas governamentais ocorreram enquanto trabalhadores realizavam manifestações por todo o país na quarta-feira para exigir melhores salários. Embora o governo venezuelano tenha permitido o uso do dólar em grande parte da economia, muitos ainda enfrentam dificuldades devido a salários estagnados que são pagos em bolívares. O Maduro, que busca um terceiro mandato presidencial consecutivo em julho, recentemente atraiu críticas internacionais devido a uma onda crescente de repressão que resultou na prisão e proibição de opositores de participarem da corrida eleitoral. A Venezuela aumentou significativamente o salário mínimo pela última vez em 2022, adicionando apenas vale alimentação ou bônus adicionais desde então. Embora o seu governo tenha evitado aumentar os salários para evitar riscos inflacionários, a medida provavelmente vai impactar os gastos públicos pelo restante do ano, de acordo com o relatório da Síntese Financeira de 29 de abril. Veja você como os remédios para emagrecimento que se popularizaram aí nos últimos meses têm um impacto que a gente não fala tão claramente assim, mas é um impacto gigantesco na economia da Dinamarca, que é onde fica a Novo Nordisk, que é a empresa que desenvolveu a semaglutida, que é o ingrediente principal dos medicamentos como o Ozempic e o Wegovy. Esses medicamentos, que são originalmente para diabetes e obesidade, são um fenômeno global. Conquistaram os ricos e famosos, geraram milhares de milhões em vendas e abriram ainda um novo mercado para medicamentos para perda de peso. Segundo o Goldman Sachs, esse mercado vai atingir 100 bilhões de dólares por ano até 2030. O desenvolvimento desse medicamento trouxe profundas implicações para a economia da Dinamarca, que é a sede da Novo Nordisk, a empresa mais valiosa da Europa. A capitalização de mercado da Novo, de mais de 570 bilhões de dólares, é maior do que a economia dinamarquesa. A sua fundação filantrópica é hoje a maior do mundo, com ativos 2 vezes superiores aos da Gates Foundation do Bill Gates. O imposto sobre o rendimento da farmacêutica na Dinamarca em 2023 foi de 2,3 bilhões de dólares, e os seus enormes investimentos e o aumento da produção ajudaram a economia nacional a se expandir quase 2%, mais de 4 vezes a média da União Europeia. Isso impulsionou gastos governamentais recordes na defesa, na transição para a sustentabilidade e também no apoio à Ucrânia. O valor de mercado da Novo Nordisk, só para você ter uma ideia, de 570 bilhões de dólares, é um pouquinho abaixo do PIB de São Paulo. O PIB de São Paulo é cerca de 600 bilhões de dólares, por aí, 600 e pouco. E essa, apenas uma empresa tem o valor aí quase do PIB de São Paulo. E, sem a contribuição dela para a economia dinamarquesa, o país teria estagnado. Poucos na Dinamarca conseguem escapar da atração gravitacional da Novo. A pauta da empresa influencia as prioridades educativas e de pesquisa, e os políticos levam em consideração a perspectiva dela antes de tomar decisões sobre a política de imigração ou o desenvolvimento de novas infraestruturas. A farmacêutica criou milhares de empregos no país de 6 milhões de habitantes, e mais vagas devem surgir à medida que a Novo se expande para outros locais. Mas, mesmo cidadãos sem vínculo com a empresa, se beneficiam desses seus ganhos. Os fundos de pensões dinamarqueses estão satisfeitos com os retornos recordes das ações da Novo, e as hipotecas estão mais baratas, uma vez que as exportações crescentes de medicamentos para diabetes forçaram o Banco Central da Dinamarca a manter as taxas de juros mais baixas. A enorme escala da Novo na Dinamarca também traz riscos tanto para a empresa como para o seu mercado nacional. Cada movimento é alvo de escrutínio dos meios de comunicação, tornando a empresa especialmente vulnerável à reação do público e às mudanças regulamentares. Em um passo em falso na estratégia corporativa, poderia afetar os cofres públicos, a pesquisa científica e até os empregos da próxima geração de universitários dinamarqueses. Embora a Novo não possa prever como as suas decisões vão afetar a Dinamarca, segundo o CEO Lars Frøyergaard Jorgensen, em entrevista, ele também é realista quanto ao possível impacto da farmacêutica em seu país de origem e em outros locais. Segundo ele, abre aspas, quando você tem superpoderes, você tem uma grande responsabilidade. Fecha aspas. E olha só que interessante.
Por enquanto, a Novo tem um status praticamente emblemático entre os dinamarqueses, incluindo os órgãos reguladores. Há uma extrema tensão política, segundo a empresa, segundo Christopher Human Ellersgaard, que é professor associado da Copenhagen Business School e que pesquisa as elites dinamarquesas. Segundo ele, no entanto, a Novo está numa posição delicada. Se a empresa continuar se expandindo, o mesmo vai acontecer com o poder e a influência que ela exerce na Dinamarca. E aí, se vacilar ou se prejudicar, a economia e a sociedade do país vão sentir os efeitos. Sabe onde já aconteceu isso? Com a Nokia. Os economistas chamam isso de risco Nokia, se referindo à gigante finlandesa de telecomunicação, cujo colapso, iniciado nos anos 2000, arrastou toda a economia do país. O declínio da então fabricante de telefones não só eliminou milhares de empregos, mas seus efeitos em cascata se estenderam às universidades, às empresas e ao setor público da Finlândia, que dependiam do seu sucesso. Alguns já estão vendo um paralelo aí com a Novo Nordisk. Você vê a continuação dessa matéria, ela é bem grandona, na verdade, ela traz vários exemplos. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, vale a pena a leitura. É bem interessante essa análise que os repórteres da Bloomberg News estão fazendo sobre esta gigante farmacêutica. Chegamos ao final do meu primeiro podcast de volta das férias. Eu gostei, hein? Eu gostei, foi difícil no começo, mas depois me interessei, me engajei. Engajei, o jornalismo é isso, né? A notícia é isso. A gente dá, o que será que eu quero saber sobre isso? Mas aí você começa a ler, você fala, caraca, isso aqui é muito interessante. Aí eu fui fisgada pelo bichinho do jornalismo novamente, estou de volta, sigo com meu bronze de centavos e quero convidar a todos para seguirem sempre a Bloomberg Linha e também comentarem, interagirem aí. Não sou tia Isabela, mas estou aqui para tentar manter as referências meméticas dela, assim, sempre que possível. Pessoal aí mandando uma boas-vindas para mim. Muito obrigado, Pedro, que também agradeceu aí a Isa. Obrigado, Eron Magno, que também muito obrigada aí pelo bem-vindo e falou até um próximo encontro pelas ocasiões da vida, Isa. Oh, que bonitinho. Ele falou muito obrigada pelo tempo juntos. Obrigada, gente, vocês são muito fofos. Isabela está com certeza agradecendo aí. Vocês podem matar a saudade da voz dela nos sucessores. Inclusive saiu hoje um novo episódio. É só você ir lá escutar, que você vai escutar a vozinha dela entrevistando os irmãos Stefanini. Você vai saber tudo sobre essa empresa e sobre o processo de sucessão que eles têm por lá, tá bom? Então, um grande beijo para todos e a gente se fala amanhã.